aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Vida na Vida. Eu estou muito feliz, como sempre, de estar aqui com a sua companhia, participando de um movimento muito especial que a gente está fazendo aqui no Nova Vida Online. E hoje eu não podia estar mais feliz, eu tenho um convidado que é um grande amigo, tem se tornado cada vez maior a nossa amizade. Eu tenho a honra de já ter ouvido ele algumas vezes, ser muito abençoado, muito inspirado, e ele tem caminhado perto da gente, tá? Para a gente tem sido uma alegria. Está aqui comigo hoje meu amigo Gilberlan, que sempre que ele vem aqui na igreja a gente tem vontade de falar Pastor Gilberlan, não é o título que ele carrega, e na verdade, se a gente entende pastor como um dom ministerial, o Gil tem alguns que a gente percebe sendo revelados na vida dele, e talvez até pastor seja um deles, mas ele se revela frequentemente, Deus usa a vida dele profeticamente, evangelisticamente, e a gente tem sido muito abençoado pela instrumentalidade da sua vida. Gil, que prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Amém. É uma alegria nossa, sempre, a gente estar juntos, somos muito identificados com a você, não só o bispo, como todos os pastores, a comunidade em si, a comunidade da fé. É uma alegria nós estarmos aqui. Espero de alguma forma poder cooperar com Deus, já está fazendo através dessa igreja, desse podcast. Espero de alguma forma contribuir para o desejo do meu coração. É isso aí. Você já é a família da fé honorário, né? Porque já foi em várias das nossas igrejas, você tem o nosso carinho, a nossa admiração e uma amizade com vários dos nossos pastores. Com certeza alguns estão até assistindo aqui agora, felizes que mais uma vez aqui a gente está junto. E, cara, mais uma vez eu digo, toda vez que você vem aqui pregar numa das nossas igrejas e eu tenho a oportunidade de estar perto, eu fico muito impressionado como é que Deus usa a sua vida. Eu sei que você deve ouvir isso outras vezes e eu sei que isso não sobe a tua cabeça porque é Ele que faz. Mas eu preciso que você saiba, você é uma bênção muito grande quando você ensina, quando você prega, quando você anuncia. E Deus tem te dado, né, ferramentas muito especiais para você usar. E a gente tem sido, em algum nível, tocado por isso também. Então, eu sou teu fã, né? E a gente não está dando aqui todo o currículo do Gil, eu pode chamar ele de Gil, todo mundo chama ele de Gil, embora ele ame o nome dele, Gilberlan, né? Ele gosta, não tem problema. A gente poderia fazer uma lista aqui de muitas coisas que eu sei que o Gil tanto já tem como algumas conquistas na sua história, mas uma das mais legais, e além dele ser um cara que Deus tem usado, é um livro que ele é autor hoje, de um pelo menos até agora, né? Um livro que está aqui com a gente. E antes da gente começar a conversar, fala um pouquinho da experiência desse livro, Devoção, e o que ele significou para você, o que tem significado, como é que tem sido a história. Beleza. Eu estava no Espírito Santo pregando uma vez, em Cachoeiro de Itapemirim, e uma pastora falou para mim, ela disse, Gil, você prega muito bem explicado, muito fácil aquilo que você está comunicando. Concordo com ela. E seria muito bom se você escrevesse um livro. Você já pensou em escrever um livro? Eu disse, não. Ela disse, mas eu vejo você escrevendo um livro. Eu disse, amém, porque sou crente, mas eu ri. Se Abraão, quando recebeu a promessa, ele riu, então eu também posso, não me julguem. Eu disse, amém. E um belo dia, depois de alguns anos e Deus comunicando algumas coisas, eu então peguei um livro em casa, peguei meu iPad e fui de forma muito ousada. Peguei o do Subirá, falei, deixa eu ver como é que é aqui. Fui meio que uma boa referência, rabiscando. Fui ali digitando algumas coisas, enfim. Escrevi no dia... Terminei em novembro de 2021 e eu fui para uma oração, porque a indagação do meu coração era entender se o livro era para ficar guardado por um tempo específico ou se o livro deveria ser lançado naquele tempo. E eu tive uma experiência bem interessante que talvez você não conheça, acredito que não conheça. Nesse tempo, nós estávamos fazendo a Escola Devoção aqui na Nova Vida, em Jacarepaguá. E todo o fechamento da escola, todo o encerramento, nós temos um tempo de comes e bebes ali, temos a entrega dos certificados e também temos no final um tempo que nós chamamos de o Dia da Semente. É o dia onde nós semeamos uns na vida dos outros. Nós não usamos a expressão oferta para não associarem a dinheiro. Sim. Então a gente encoraja as pessoas a emprestarem os ouvidos ao Espírito para entender para quem você vai semear e o que você vai semear.
Então, nesse dia, terminei em novembro, dezembro, dia 5 de dezembro, era um domingo, eu estava orando. Falei, Deus, eu preciso saber, o Senhor conhece o meu coração, sabe que eu já tive ansiedade em ver o livro pronto, hoje não mais. Eu preciso saber, eu preciso de uma palavra. Se o livro é para ser lançado agora ou vai ficar guardado por um tempo específico. Falei, se for para ser lançado agora, eu vou pegar o que eu tenho na minha conta bancária, vou jogar na editora e sei que o senhor vai prover o restante. Mas se não for para ser lançado agora, o senhor conhece o meu coração, sabe que eu não tenho hoje ansiedade de ver o livro pronto. Já tive, hoje não. E fiz a minha oração, amém. Isso era domingo de madrugada. Segunda, chamei a Joyce, minha esposa, compartilhei com ela essa oração. Ela concordou com isso e terça era o fechamento da Escola Devoção, dia 7 de dezembro. Viemos para a igreja, para a Nova Vida, aqui em Jacarepaguá, e começou aquele momento da palavra sendo compartilhado, depois te entregamos os certificados e começou o momento da semente. O momento é sempre marcado por um grande quebrantamento, porque são coisas muito específicas que Deus direciona as pessoas a estarem se movendo em generosidade. Você tem algum exemplo assim que você marcou você de você ver outras Tenho pessoas? alguns, tenho alguns. Tenho um que é uma pastora até aqui da casa mesmo, que a filha de um outro pastor aqui da casa, ela chamou o pai dela, o pastor, pedindo para ir numa livraria que Deus pediu para ela comprar um livro. Ela foi numa editora, foi numa livraria bem conhecida no centro do Rio, grande, e chegou lá, o pai dela perguntou, sabe qual livro vai comprar? Ela disse, não, Deus só mandou vir aqui. E ela começou a andar, mexendo nos livros, até que ela pegou um livro e falou, é esse. O pai comprou, e o pai estava no dia que ela contou esse testemunho, Sim. E voltou para cá. No dia da semente, ela entregou isso para uma pastora aqui da casa. Quando ela entrega o livro, a pastora começou a chorar, porque há 1 ano atrás, Deus tinha dado uma visão para essa pastora de um projeto que ela deveria começar com as mulheres. Olha só. Sendo que depois de 1 ano, estava parado o projeto, ela não botou em andamento. E quando ela recebe o livro, o nome do livro era o nome do projeto. Gente, que coisa maravilhosa. Como é que alguém pode achar que isso é coincidência? Não tem como. Então, são coisas muito específicas. Exemplo, porque esse ambiente é simplesmente maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse projeto, pelo que vocês fazem na Escola Devoção. E essa coroação de finalizar com algo tão tremendo, que é justamente o que mais a gente deve estar enfatizando na igreja, que é o dar. Sim. Acontecendo. Por isso que eu pedi você dar um exemplo, porque eu sei que você agora vai chegar na parte que tocou em você. Sim. Aí já tinha terminado o momento das sementes, já tínhamos liberado o pessoal ali para o coffee break que tínhamos feito para as pessoas. E de repente chegou uma pessoa até mim e falou assim, Gil, Deus mandou trazer muitas sementes para a edificação das pessoas. Então, eu trouxe livros, trouxe bíblias e semeei. Até brincaram com essa pessoa, dizendo que ela era o Papai Noel ali, que ela estava dando um monte de coisa. Ela falou, mas a sua foi a mais específica. Deus pediu para me te ajudar com o lance de um livro. E eu fiquei quieto, como se nada tivesse acontecendo. Ela disse, aí eu entrei em crise, porque eu falei, não tem sentido eu ajudar o Gil com um livro. Como que eu vou ajudar ele com um livro? E aí eu fui intensificar minha oração e Deus falou, você vai ajudar o Gil num livro, mas é de forma financeira. Então, Deus me sinalizou um valor e eu vim trazer esse valor para você. Espero que de alguma forma te ajude, não sei o que você está fazendo, mas Deus falou que era algo relacionado a um livro e Deus mandou te entregar essa semente. Dentro do envelope está a metade e a outra metade eu vou fazer um pix para você. Quando ela falou o valor, eu caí em lágrimas. Por quê? Porque foi exatamente o valor que a editora tinha pedido para publicar o meu livro. Então, assim, quem nos pede para fazer algo, ele ainda paga a conta no final. Meu Deus. Então, a história do livro nasce, o que me choca, o que me toca profundamente, para mim, o valor foi muito bom, mas o que me toca, na verdade, era um meio de Deus falar assim para mim, filho, eu quero que o livro seja lançado agora. Que era uma dúvida que era a minha dúvida era essa. Deus, eu quero saber se agora você não queria ser movido por ansiedade. Então, a ansiedade quer falar essas horas. E eu fui movido, falei, não, é o tempo de lançarmos o livro e tal. E o livro, a temática do livro Devoção é o que rege a minha vida, né, que é a vida de comunhão com Deus. Devoção significa ter uma vida consagrada e dedicada exclusivamente a Deus. Então nós desenvolvemos um material que não é um material devocional, não tem a proposta do devocional, mas te ensina a desenvolver um devocional, porque o devocional não é a devoção, mas na devoção tem um devocional. Então, no nosso tempo com Deus ali, uma das ferramentas de nós crescermos espiritualmente é através da prática dos devocionais, o tempo que eu preciso parar durante o dia, dedicar tempo à oração,
dedicar tempo à meditação das Escrituras. Né? É a prática das disciplinas espirituais. Então, o livro Devoção tem como finalidade esticar a gente no que diz respeito à nossa espiritualidade cristã, aos nossos encontros que precisam ser diários com o Senhor. Né? Ali em Gênesis capítulo 3, na viração do dia, Adão parava suas atividades para ter o encontro dele com Deus. Levíticos 6 vai dizer, no versículo 12 e 13, diz que o sacerdote colocava a lenha no altar todas as manhãs, por isso que o fogo não apagava, o maná caía diariamente, o pão nosso é de cada dia. Então a proposta do livro é nos encorajar a organizar a nossa vida para termos encontros diários com a presença do Espírito Santo. Essa é a proposta do livro. E a gente às vezes ignora isso, especialmente no tempo que a gente vive hoje. A gente, como eu, às vezes posso pecar no meu ministério de não ensinar isso com a ênfase e a intencionalidade que a gente precisava fazer. Então pode ter gente pensando que ter um tempo com Deus é algo opcional. Sim. É algo que eu posso fazer ou não, porque Deus me ama, Ele tem cuidado de mim, tem guardado a minha vida, tem me protegido e eu estou vivendo. Mal a gente percebe que no nosso discurso a gente está dizendo, eu mesmo sou o Senhor da minha vida. É verdade. E eu busco Ele quando eu acho necessário. E é fantástica a ideia de algo ter que ser diário. Você colocou do maná, né, da lenha, tudo isso. É Deus dizendo para você, olha, você já deve ter descoberto o que significa falhar nisso. Ou seja, você não está fazendo isso diariamente, tem um efeito. Não é o efeito que a gente queria. Mas fazer algo, aliás, serve para qualquer coisa, né? Mas principalmente para a sua vida com Deus, diariamente. Essa prática é que forma quem você é. Sim. Então, sensacional. Você já está indo para mais uma edição aí que está saindo desse livro, Está né? saindo, está chegando aí no próximo, Algumas tiragens já aconteceram aí, agora tem mais uma vindo. E graças a Deus, muita gente deve estar sendo abençoada, tenho certeza. E que você faça muitas e muitas tiragens aí, para abençoar mais e mais pessoas. Gil, uma das coisas que a gente sabe que está no teu coração, fervendo, dentro desse tema devoção, tem a ver com alcançar pessoas, alcançar vidas. E nada pode ser mais primário, mais original, né, no que diz respeito à igreja, do que isso. A igreja já nasce, né, com um discurso de Pedro que, de repente, milhares de pessoas tomam uma decisão por Jesus. E você vai vendo que a igreja vai crescendo ali no livro de Atos com uma certa força. E acontece na nossa história vários episódios da igreja, alguns que a gente nem gosta de contar, outros, né, que são maravilhosos. Mas se existe uma coisa que não poderia nunca sair de moda, nunca deveria sair do nosso olhar, é o alcançar, como Paulo diz, né, ganhar vidas para o Senhor. Eu sei que isso está muito forte no seu coração, eu amo também demais isso, meu coração tem cada vez mais se voltado para isso. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha escola não apontava para essa direção. Sim. Né? E a gente hoje está tendo que fazer uma reengenharia dentro do nosso ministério, um entendimento de que cuidar das ovelhas que Jesus nos deu é muito importante, mas ganhar pessoas tem que estar lá em cima, tem que estar no nosso foco. Então, você é uma dessas inspirações para a gente, outras pessoas que Deus tem usado. Eu gosto do seu espírito em relação a isso, porque tem algumas pessoas que, a fim de ensinar evangelismo, faz você se sentir muito culpado, condenado, e em geral a condenação não resolve muito. Mas eu gosto de como você entende que existem chamados que Deus tem dado e existem lugares para a gente trabalhar. E eu acho que todo mundo concorda que não tem nenhum crente que escape disso, todo mundo deveria estar falando de Jesus em algum nível. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre toda a gente estava conversando aqui antes sobre os aspectos do evangelismo. Dá para fazer vários programas. Dá para a gente conversar uns 30 podcasts aqui falando sobre o tema, porque a gente tem, primeiro, a natureza do evangelismo, das missões, do que Jesus nos mandou fazer, toda essa ideia do que a igreja realmente significa. E depois a gente pode falar de como elas são classificadas, né? Você tem a experiência de evangelismo urbano, Sim. de missões transculturais. Conta um pouquinho o que está no teu coração, o que ferve dentro de você e o que você experimentou desde que isso se tornou um foco na sua vida. Então, eu vou voltar um pouco lá para a minha conversão.
Eu não cresci em um lar cristão, eu me converto aos 17 anos. Em todo esse processo, até a minha conversão, eu sou filho de pais separados. Meus 9 anos ali, minha mãe se separou do meu pai, então eu morei com a minha mãe durante esse tempo. E meu cunhado, né, ele era líder do tráfico da comunidade onde eu moro até hoje. Na época ele era líder do tráfico, foi preso, pagou a pena dele lá. Hoje em dia não, já há muitos anos que ele saiu do tráfico. Mas eu cresci dentro desse cenário de tráfico de drogas ali, prisão, visitando meu cunhado, enfim. Até que aos 14 anos de idade, por contrariar o que eu estava vendo, eu entrei no mesmo caminho que meu cunhado estava vivendo. E aos 16 anos de idade, um amigo meu, que foi quem a mãe dele apresentou Jesus para minha mãe, ele se converteu na Igreja Universal, na Catedral. Então ele começou a me evangelizar, a vida dele comunicava mais do que o que ele sabia falar da Bíblia. Era fácil de perceber. Então nós conversávamos sobre ele entre a gente, na nossa roda ali às vezes no baile, eu tenho essa imagem no baile, nós conversando sobre esse amigo, a conversão dele, que é o Júnior Henrique. Então nós falávamos dele no baile, drogados, assim, cara, temos que ir na casa do Júnior Henrique. O Júnior Henrique tá na igreja, tá firmão, nós precisamos fazer uma visita na igreja para ajudá-lo, para encorajar ele. A nossa ideia era essa. Mas acabou que... Vocês torciam por ele. Para que ele desse certo. Mas que bom que ele está lá. E ele começou a me levar num culto jovem na catedral, e eu comecei a gostar da igreja, comecei a declarar para os meus amigos no tráfico que eu não morreria no tráfico, que eu seria cristão, que eu seria da igreja, era a expressão que eu usava. Mas deixa eu te perguntar, enquanto você falava isso, você ainda estava lá. O que estava no teu coração? Você estava torcendo para que isso acontecesse? Sim, ou você percebia que em algum momento realmente... Porque eu já tinha recebido palavras nessa fase dos 16 anos de idade. Um pastor muito atuante lá no Complexo da Maré, que é o pastor Manuel Felipe. Ele está lá há 24 anos, numa mesma esquina, de terninho e gravata, com a maletinha no chão, entregando folheto e orando pelas pessoas. E nessa fase dos 16 anos de idade, algumas vezes, enquanto eu chegava em uma das esquinas com um fuzil na mão, o pastor Manuel Felipe gritava para mim, dizendo: Pastor Gilberlan, eu estou vendo você com o microfone na mão pregando o evangelho para uma multidão de pessoas. Ele disse isso algumas vezes, e ele está lá até hoje. Quando eu passo de moto lá e paro lá onde ele fica, ele grita para o pessoal que ainda está no tráfico, ele fica próximo a um ponto de venda de drogas lá na comunidade, e ele começa a gritar para as pessoas, dizendo: olha, eu não desisto de vocês por causa dele. Olha só. Ele saiu daí. Isso me dá esperança. E dobra o joelho no chão, começa a gritar lá na rua. Meu Deus, como é que Deus usa? Ele está há 24 anos, ele tem já 60 e poucos anos. Nos deu agora a legitimação para te chamar de pastor, então está tudo certo. Então o pastor Manuel Felipe teve essa atuação, então já ouvia isso, eu tinha esse desejo no meu coração. Então aos 17 anos de idade eu começo a frequentar a Igreja Universal, quero viver aquilo. Em agosto consigo romper, consigo sair do tráfico, vou para uma igreja, me converto, começo a caminhar minha trajetória ali em Cristo. Interessante que eu tomo a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador numa quarta-feira, num dia de pré-encontro, aqueles encontros com Deus. Sim. Me converto numa quarta, sexta-feira eu vou para o encontro, domingo retorno do encontro, e na segunda-feira, por isso que eu quis voltar, na segunda-feira eu já estava na rua chamando as pessoas para ir para a igreja. Eu só sabia falar que o encontro era tremendo. Não tinha um versículo. A maioria dos cristãos entende essa história. Então eu estava chamando as pessoas para ir para o culto. Então comecei a frequentar, comecei a ser discipulado, comecei a caminhar, comecei a participar das atividades da igreja. E eu comecei eu me sentia tão bem no que eu estava vivendo que eu queria espalhar isso para todo mundo. Eu nunca participei de uma escola de evangelismo, eu nunca fui para um Ajocum, por exemplo. Eu nunca participei de nenhum treinamento que me impulsionasse a ir para as ruas. O fato de ter encontrado a Cristo, para mim, foi suficiente de falar, cara, eu preciso espalhar essa notícia para todo mundo. Estava habilitado da maneira mais básica possível. E funciona. E funciona. Então eu aprendi como? O Júnior Henrique o Júnior Henrique me discipulava com o jornal da Universal. Folha Universal. É o que ele sabia, né? Ele vinha e falava, tem uma palavra do bispo aí, lê essa palavra. Eu não gostava de ler na época. Então ele ia embora, eu pegava, subia para lá, já soltava pipa, fazia rabiola com o jornal. Deus me perdoe. Fazer rabiola com a Folha Universal. Eu não sei, mas deve ter algum lugar escrito que não pode. Então eu sou impulsionado para pregar Jesus assim, até que chegou um tempo lá na igreja onde eu me converti, dentro da própria comunidade lá na Maré,
que chegava um culto de terça-feira, ela era terça, quinta, domingo. Terça-feira eu chegava na igreja com 26 pessoas. Gente, que Eu tinha um sentimento, me lembro de o pastor começar a me colocar para ficar na escala, né, de obreiros ali, que hoje em dia são os voluntários na igreja. Uhum. E eu comecei a ficar na escala, mas eu ficava mal, porque naquela época eu gostava muito de ir para a rua. Então, como eu tinha que chegar cedo para ficar na escala, eu não conseguia passar na rua para buscar as pessoas para ir para a igreja. Aí um dia eu conversei com o pastor, falei, pastor, o senhor me perdoa, mas eu quero voltar a ir para as ruas. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu fico mais feliz buscando a galera. E para mim estar no compromisso de estar na escala aqui, eu não posso passar na rua, não vai dar tempo. Porque eu marco com ele 7 horas e passo fazendo um trajeto, buscando quem eu já, de tarde eu ia combinando, vamos no culto hoje, bora. Então, às 7 horas eu passo aqui. Aí com todo mundo era 7 horas. Aí fazia uma rota assim, vinha buscando o primeiro, do primeiro já ia comigo buscar o segundo, e ia levando aquela galera para a igreja. Então isso era muito gratificante. Aí fui vendo os meus amigos se convertendo, pessoas do tráfico largando o tráfico, pessoas que estavam vivendo ainda ali aquela vida no pecado, eles largando, né, casando, constituindo família. Né? Então era gratificante ver aquilo. Então eu queria, claro, depois de um tempo a gente vai ajustando ali, vai amadurecendo. Então dava tempo de voltar a servir como voluntário na igreja quando chegava. Né? Foi equilibrando ali. Uhum. Mas a eu sua paixão era sempre... aquela. a minha paixão sempre foi estar nas ruas, falando de Jesus e comunicando. Eu acho que esse deve ser um ponto... eu tenho uma frase bem interessante do D.L. Moody, que ele diz que um cristão que não evangeliza é como um bombeiro que entra em um prédio em chamas apenas para ajeitar um quadro na parede. Gente, meu Deus. E tem uma outra bem interessante também do Charles Spurgeon, que ele diz que o evangelismo é um mendigo que encontrou pão e está contando para outro mendigo aonde encontrar pão. Então eu não tinha uma teologia para dar para as pessoas. Uhum. Eu tinha um endereço. Cara, hora tal, vamos lá na igreja, rua tal, número tal. Tem uma igreja lá, cola lá, recebe uma oração. Se tu não quiser ficar até o final, você recebe uma oração e desce, vai embora. A estratégia era essa. Legal. Depois que entrou, eu não consegui ir embora. Mas era o que eu tinha para dar. Então, o que eu tinha para dar, eu estava lá, oferecendo para as pessoas. Que tremendo. O evangelho. E Gil, eu tenho certeza que vai ter bastante gente, além dessas que você viu, né, que um dia vão se encontrar com você para dizer obrigado, porque você foi um instrumento de Deus. E é assim, maravilha. Como eu te falei, a nossa escola, posso falar, né, a Nova Vida e outras igrejas também, elas enfatizam outras coisas, como o ensino da palavra e comunhão, e a gente pode ser muito bom nisso, né? Mas eu ouço você falar, e eu sei que nós também evangelizamos, e a gente, claro, causa um impacto, às vezes, até maior do que a gente imagina, mas a igreja de Cristo precisa... Isso tem que ser o ar que a gente respira, né? Sim. E eu acho apaixonante. Não sei como é que hoje você olha lá para trás e observa como que isso é tratado por você nos dias de hoje. Você já é um homem adulto, casado, daqui a pouco vai ser pai, vamos ver, né? Mas que tem uma experiência de uma paixão profunda de ir na rua, passando, já combinou com todo mundo, cata todo mundo, leva para a igreja. E isso é muito inspirador. Eu penso que, eu creio, espero que algumas pessoas estejam ouvindo isso, dizendo é isso que eu fui chamado para fazer, é isso que eu quero fazer. Mas, mais uma vez, o ideal é que nenhum cristão escapasse disso, né? Que a gente fizesse a nossa versão disso em algum nível e não se tornasse, né, um evento, né? É um bombeiro que vai arrumar quadro, né, dentro de casa, porque não faz muito sentido. E de lá para cá, como é que isso foi se desenvolvendo na sua experiência ministerial? Hoje eu sei que você tem estado em vários lugares, tem transmitido essa palavra. Como é que o evangelismo ainda tem funcionado assim na sua experiência ministerial? Então, ao longo da trajetória, nós fomos desenvolvendo vários evangelismos, vários meios de se falar de Jesus. Então, antes eu saía para a rua porque eu queria salvar o mundo. Eu achava que era possível. Então, eu queria o maior número possível de pessoas. Eu estava falando de Jesus para todo mundo. Usando sempre o mesmo método. O mesmo método. Cara, vamos na igreja, vamos na igreja. Ao longo aí, aos poucos, nós começamos a perceber
que nós poderíamos ser um pouco mais intencionais. Então, nós começávamos a ir em pessoas específicas, dedicávamos mais tempo orando do que propriamente indo em certas pessoas. Legal. Então, cultivávamos mais a oração do que o estar presente nas pessoas. E quando chegava em alguns lugares para falar de Jesus, eu sempre gostei, isso eu cultivo até hoje, que a gente entra num assunto e quando eu percebo que as pessoas estão muito animadas com o assunto, eu vou embora. Cara, eu tenho que ir lá, tal. O pessoal fica, pô, mas tu vai embora agora? Eu falo, não, depois outro dia a gente conversa. Eu vou embora, saio. E quando você passa no outro dia, mas já intencional, voltando, que eu gosto que é o evangelismo relacional, você cultiva um relacionamento com a pessoa. Eu acredito muito que é bem importante você ganhar a pessoa primeiro para você, e depois você ganhar ela para Cristo, né? Sim. Aquele que exerce o evangelismo relacional, alguém que você tem acesso a ela, né? Diariamente ou semanalmente, por exemplo. Eu uso a expressão, não perde essa tua linha de pensamento, não. Uma expressão que funciona para a gente fortemente no evangelismo da igreja, mas em outros aspectos também. A gente primeiro, antes de influenciar, a gente quer atrair. Muito bom. Se a gente consegue atrair, influenciar é mais fácil. Tentar influenciar sem ter atraído não vai dar certo. Eu gostei do que você falou, você ganha primeiro para você. Então nós começávamos a fazer, eu comecei a fazer isso e víamos o resultado do desejo das pessoas de conhecerem. Então eu não ia para a rua para condenar ninguém, para dizer que as pessoas não são salvas, não vão para o inferno. Eu nunca fui para as ruas pensando que eu agora que tenho o evangelho sou superior a quem está me ouvindo. Então eu careço da mesma graça, da mesma misericórdia de Deus que alguém que está vivendo na prática do pecado agora. Eu careço da mesma medida. Você já viu alguém evangelizando com essa já, tom? O discurso é tipo, vocês aí estão condenados e se não mudar de vida, que é uma verdade no sentido da vida que vive, mas o tom da condenação não é. Eu acho que não era assim que Jesus comunicava. Definitivamente. Aliás, quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver lá em João 3,17, né? Depois que João 3, ele Só não se fala do veio, 16, né? 16 é clássico. Porque ele não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. E você vai vendo realmente, na experiência do ministério de Jesus, João capítulo 8, a mulher que foi flagrada em adultério, eu também não te condeno, que é uma coisa sensacional, porque era um pecado condenável, merecia ser condenado aos nossos olhos. Mas Jesus vai revelando isso tudo, que quem te condena é o condenador, é o diabo, teu acusador. Quem te condena, às vezes, é seus próprios pensamentos, é você mesmo, as pessoas, mas ele não. A religião, o sistema religioso em si, eles nunca conseguiram entender Jesus por esse conceito, né? Eles queriam confrontar os discípulos dizendo, cara, se o mestre de vocês fosse tudo isso que vocês estão dizendo, ele não estava na mesa com os pecadores. Ele não estava lá sentado com publicanos, com prostitutas e tal. E aí é interessante pensar nisso, porque até hoje, se você entrar comigo hoje dentro da comunidade, talvez para a religião eu estou em lugares que eu não deveria estar. E alguns podem até argumentar, embasando biblicamente em Salmo de número 1, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Como é que alguém fala isso para Jesus, né? Então, assim, eu costumo dizer isso em alguns lugares, que na verdade nós sentamos em algumas rodas, que alguns podem dizer que são rodas de escarnecedores, mas nós não estamos na roda dos escarnecedores para escarnecer, mas para esclarecer as escrituras. Então tem uma finalidade de estar em lugares inapropriado por alguma ótica religiosa de os santos só andam com santo, a luz só anda na luz. Ele colocou aspas aqui no inapropriado, porque é isso mesmo, as pessoas acreditam que é inapropriado. É isso aí. E aí acaba que não consegue comunicar as verdades do reino de Deus em todas as esferas, em todos os lugares. Então na luz não tem sentido acendermos uma vela aqui agora. Não faz sentido. Faz sentido ir por um lugar escuro e nós acendermos a luz e clarear, trazer entendimento. Tem lugares lá, bem interessante isso, que tem amigos que ainda vivem na vida, né, do tráfico, e tem vezes que eu passo de moto, quando eu paro nesses lugares, os caras estão conversando, bebendo uísque, olha a loucura, bebendo uísque, conversando sobre para onde vão depois da morte, para onde vai depois da morte. Aí eu passei, ouvi a história, encostei, eles falaram, olha quem parou aí. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. De madrugada, bebendo uísque, querendo saber para onde vai depois da morte, eu tinha que estar nessa conversa, encostei a moto. Então, o meu sentimento no evangelismo é sempre trazer um entendimento e deixar que a própria palavra leve cada um para onde tem que levar a luz da revelação do Espírito. Ao invés de trazer condenação. Ao invés de trazer condenação. Foi onde eu te cortei ali, né? Que você estava dizendo, nunca eu
fui levar esse eu discurso não condenatório. tenho essa prática. Até de irmãos nossos, que em algum momento, e falo irmãos no conceito espiritual, que quando caem, quando tropeçam, quando falham de alguma forma e as pessoas vêm condenando, eu falo, cara, eu não consigo condenar. Não estou sendo conivente com a prática dele. Lógico. Mas eu não tenho como condenar porque eu estou pregando Jesus para um tipo de gente que eu sei da maldade que eles fazem e eu acredito que o evangelho que me alcançou pode alcançá-los. Olha só. Então, se Deus pode alcançar alguém que está fora, por que não pode restaurar quem está dentro? Gil, isso é fantástico, cara. Então, eu tenho algumas experiências em relação a resgates dentro da própria comunidade de pessoas que estavam amarradas para morrer dentro do tribunal do tráfico, por exemplo. E eu não consigo ver essas situações e eu não ser movido em compaixão por elas. Tem N testemunhos em relação a isso que marcaram muito a nossa vida. O último agora foi, eu estava me arrumando para ir para uma viagem, ministrar em São Paulo. Terminei de fazer a mala, estava me arrumando. Eu comecei a ouvir uma agitação na rua onde eu moro, embora a rua onde eu moro é uma rua bem calma. Quando eu olhei na janela, eu vi várias pessoas do tráfico na rua. Quando eu olhei atrás de um carro, tinha alguém com a madeira, subia a madeira e descia. Eu falei, deve estar batendo em alguém. Corri, desci, já estava arrumado para viajar, desci correndo. Quando alguns me viram, já pararam, tal, Gil, tal. Eu cheguei e falei, ei, cara, o que aconteceu? Aí entre o carro tinha um homossexual, só de calcinha, com a cabeça já Toda aberta, ferida, braço quebrado. Comecei a conversar, ouvi a história do que tinha acontecido, o que ele tinha feito para ser julgado dentro daquela vida, para apanhar e tal. Consegui tirar aquele jovem dali, botei ele na minha moto, subi o outro rapaz atrás, encontrei a mãe dele. A mãe dele estava vindo buscar, a mãe já estava dentro de um carro desmaiada, porque soube que estava. Então direcionamos para o hospital, hoje eles estão bem, graças a Deus. Então eu não consigo hoje ver alguém caindo e não ser movido se eu consigo ver alguém todo ensanguentado e me mover em direção a essa pessoa para falar daquele que tem todo o poder de transformá-los, né? É o que você falou, e a sociedade, no tempo de Jesus e hoje, não consegue entender. Não consegue. E se alguém fez algo errado aos nossos olhos, cometeu um crime, seja o que for, todos nós pensamos, precisa pagar, e realmente a gente sabe que, na maioria dos casos, a justiça que vai ser feita, que tem que ser feita, vai trazer algum prejuízo para aquela pessoa, com certeza. Mas eu entendo justamente o seu coração, porque nós é que nos tornamos os juízes dessas pessoas todas, sem saber a história inteira. É isso aí. Nós não sabemos a história inteira, nem de por que a pessoa fez o que ela fez, nem do passado, e nem sabemos do futuro. O que Deus ainda pode fazer na vida dela. É verdade. Eu lembro de que, eu conto isso frequentemente, não sei se você já ouviu, mas quando eu ouvi a história do filho pródigo, eu não tinha como não me associar com o irmão mais velho. Eu fui criado na igreja, fariseuzinho, né? Não tinha como evitar. Assim, mas poxa, a gente está fazendo tudo certo aqui. Então, e aquele irmão mais novo da história faz tudo errado. A gente pensa a justiça para acontecer propriamente, que é o que o mundo todo clama, né? Deveria ser ele ser julgado e condenado. Mas essa é a minha justiça, né? Aí, mais tarde, eu me identificando com esse irmão mais velho, fui começar a perceber a minha história de vida, como eu sempre fui o irmão mais novo. Sempre precisei de graça e misericórdia, nunca fui o cara que estava na posição de julgar ninguém. Então eu entendo direitinho quando você fala isso, assim, e eu acho que você, pela sua experiência, tem até talvez um nível de paixão e compaixão ainda maior, assim, pelo que você tem visto no seu dia a dia. Mas eu entendo, porque no meu coração também está isso. Eu não consigo gostar de ver nenhum cristão condenando o outro. Não tem como, porque quem a gente realmente é que nos dá essa posição, né? Eu já ouvi a essência do cristão. eu já vi alguns pastores falando, se continuar assim, vai para o inferno. Eu falei, gente, mas é difícil, eu sei que é um assunto longo, aberto, mas por que eu não vou? Porque eu peco, eu erro, eu falho, só pela graça de Deus. Então, eu não vou ficar condenando alguém que Deus, pela sua graça, pode salvar. E às vezes nós só estamos condenando alguém que tenha praticado um pecado diferente do meu, né? Isso. É o que a gente faz. Na verdade, aliás, a gente vive um tempo hoje na igreja onde isso está cada vez mais claro, né? Nós escolhemos alguns pecados para condenar de fato e outros a gente mantém quietinho, escondidinho lá.
ninguém fala nada. Então, quando as pessoas acham que tem autoridade suficiente para julgar e condenar alguém por um pecado exposto, em geral tem um monte de pecados escondidos ali É verdade, é que verdade. não deveria, É né? A verdade. gente deveria. Eu sou irmão mais novo, eu não sou irmão mais velho. Isso é muito bom. Eu não tenho nenhum crédito diante de Deus, só tenho débito. Preciso da graça dele. Isso é muito bom. E sobre esse lance das maneiras de evangelizar, nós começamos nós já chegamos a entrar no baile, por exemplo. 3 horas da manhã, entramos no baile, pegamos o microfone do DJ lá e pregamos dentro de um baile. Então, diversas doideiras nós já fizemos. Mas, ao longo do tempo, eu gosto muito do evangelismo relacional, que é aquilo que a gente acaba criando. Você para em algum lugar, né, quando você é de uma região e você consegue estar frequentemente comunicando o evangelho, seja na sua empresa, seja na empresa onde você trabalha, na escola, na universidade. É possível desenvolver um evangelismo relacional, que é o evangelismo que você chega hoje, conhece a pessoa pela primeira vez, se apresenta, busca conhecer o nome daquela pessoa, e de alguma forma você vai criando vínculos, vai desenvolvendo afetos com aquela pessoa, vai comunicando, a pessoa vai começar a enxergar que você é alguém que num momento da vida dela, bem difícil, ela sabe que ela é alguém que ela pode recorrer. Se ela precisa de oração, ela vai te ligar. Se ela está com a vida meio conturbada e precisa de uma palavra de direcionamento, é você que ela vai procurar. Eu acho que nós precisamos ser o primeiro contato dessa pessoa com Deus antes dela chegar na igreja. Tem muitas pessoas que dizem assim, cara, vamos na igreja, no sentido de, cara, você vai ouvir uma palavra, você pode mudar de vida. Mas eu posso ser a igreja. Para você. Mas eu posso ser o primeiro contato dela com Deus antes que ela chegue à igreja. Então, acho que nós precisamos ser esse meio que vai ser a recepção do encontro dela com Cristo. Nós precisamos revelar a Deus assim, através desse evangelismo. E com base no que você está falando, não é um encontro de uma vez só, né? Não é um folheto, não é você vai na igreja hoje e depois é você e Deus. Abandonar, né? Na verdade, você já começou um acompanhamento ali. Porque se você consegue, né, se aquela pessoa consegue ver em você alguém confiável, alguém que se importa de verdade. Existe um ditado, se eu não me engano, é americano, que diz que as pessoas não se importam com o que você fale, né, com o que você vai falar, até que você, sem falar, elas descobrem quanto você se importa. Ou seja, é mais ou menos assim. Mas é essa ideia de que o relacionamento afetivo é a grande chave. Sim. Né? E você acredita que houve uma evolução nesse aspecto? Porque você marchava com as pessoas para a igreja. Sim. E lá o papel era do pastor, do evangelista, de quem estivesse no culto. E você, com certeza, mantinha algum tipo de contato com essas pessoas. Sim. Mas hoje você entende que, para ser eficaz de fato, vamos fazer igual Jesus fazia, né? Traz para perto e desenvolve ali alguma coisa. Sim. É o que você tem visto. Sim. Eu acredito muito nessa... Porque o evangelismo é super importante e necessário, como você estava dizendo, né? O ID... ele não é opcional, ele é um mandamento. Né? A grande comissão é um mandamento dado a todos aqueles que são discípulos de Jesus. Todos que nasceram de novo têm como responsabilidade fazer parte da grande comissão, que é a pregação do evangelho. Mateus 28, ali, do 16 ao 20, vai tratar sobre isso. Ali em Marcos também, 16, vai falar um pouco sobre isso. Então, o ID é um mandamento dado e a responsabilidade da grande comissão não é de um departamento da igreja. Ainda que possa ter um departamento para organizar. Isso. Mas não é a responsabilidade de um departamento da igreja a evangelização de todas as nações. A responsabilidade de todo discípulo, de todo aquele que professa que nasceu de novo, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus ali, tem como missão esse engajamento na grande comissão, na responsabilidade de evangelização. Mas existe também, a própria grande comissão te impulsiona para pregar o evangelho, como também discipular as nações. Então, o discipulado que Jesus ensina na grande comissão é você falar de tudo quanto você tem ouvido. E o que é tudo quanto você tem ouvido? Ele direcionando diretamente para os apóstolos. Era o que nós chamamos de o Sermão do Monte, que ali é a constituição do reino de Deus, que é Mateus 5, 6 e 7. Basicamente é a base para todo discípulo de Jesus viver dentro da vontade de Deus. Legal. Ele conclui ali Mateus capítulo 7, que é o finalzinho, versículo 24 em diante. Ele conclui o Sermão do Monte dizendo: quem ouve estas minhas palavras
e as pratica, semelhou eu ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, vieram chuvas, ventos e combateram contra aquela casa e a casa não caiu. Mas tem aquele que ouviu, infelizmente não colocou em prática, ele compara um homem insensato, que edificou a casa também edificou a casa também, mas sobre a areia. Então sopraram ventos, veio a tempestade, a chuva, e infelizmente derrubou aquela casa. Como saber se o que eu estou edificando está sobre a rocha ou sobre a areia? A chave do Sermão do Monte está no versículo 24. Quem ouve estas minhas palavras. Que palavras? Mateus 5, 6 e 7. Então, o resultado da casa desabando ou permanecendo está em fazer uma análise de como está a minha vida no que diz respeito ao que veio anteriormente a isso, que é Mateus 5, 6 e 7. É uma Então, explanação que é uma explanação imensa. A gente estava fazendo estudo sobre o Sermão da Montanha, a quantidade de princípios, verdades e valores que Jesus deixa ali. E é tudo com um tema único, que é a apresentação do reino de Deus. Como é que Deus enxerga as coisas. Então, ali Jesus, na grande comissão, nos traz a importância de aprendermos isso primeiramente e ensinarmos isso. Como que eu vou discipular alguém? É mais do que comer pizza. É mais do que passar tempo jogando videogame, ou seja qual for a atividade que a pessoa for fazer. Existem princípios que precisam ser aplicados nesse desenvolvimento, nesse ensino. Né? Quem se converteu ontem já tem algo a mais para dar de quem se converteu hoje. Então não é preciso a pessoa ser formada em teologia para começar a cuidar de alguém. Né? Então, como eu disse, eu evangelizava e estava sempre presente. Os que se convertiam, nós estávamos do lado ali, porque era a nossa galera ali de sempre do relacionamento. Né? Nós crescíamos nesse princípio do levar para a igreja, se convertia e vamos andar juntos. E aí tinha a pizza, tinha o tempo de comunhão, tinha o DVD para assistir na época, era um pouco que nós sabíamos, era vamos assistir a pregação de alguém. Era o meio de estar juntos, de estar desfolhando a Bíblia com pouco conhecimento que tinha, mas ainda tentando entender. O pouco que entendia, estava o tempo inteiro dividindo com as pessoas aquilo que havia entendido. Já leu livro tal, capítulo tal. Essa história que é bem interessante, compartilhando sempre aquilo que tinha recebido ali do Espírito. Então era sempre muito gratificante o que nós estávamos vivendo e acompanhando os frutos das sementes que nós estávamos lançando, ainda sem entender muitas coisas do que estava acontecendo. E um outro tipo de evangelismo que é bem interessante é o evangelismo do caça-tesouro, que é um modelo de evangelismo que muitas igrejas americanas exercem também. As igrejas que têm o viés mais profético trabalham com ele, que imagina que nós vamos sair daqui e nós vamos ir para um shopping aqui no Rio de Janeiro. Nós não sabemos quem vamos encontrar lá, humanamente falando. Mas o evangelismo do caça-tesouro ele é muito intencional. Então, nós vamos se reunir na igreja antes ou em algum lugar paralelo e nós vamos começar a orar no horário X, nós vamos invadir um lugar, seja um shopping, seja algum mercado. Tem um testemunho interessante de um grupo de jovens que estavam orando, eles iam a um supermercado e começaram a pedir um apontamento. Deus, nós vamos no mercado, tipo um Walmart da vida, e nós não sabemos quem vai estar lá meio-dia, mas o Senhor sabe, nos dê uma direção, nos dê quem o Senhor deseja se revelar nessa tarde. E a galera orando ali, um movimento orando por isso, até que Deus sinalizou um homem de boné vermelho. E aí começaram a anotar, um homem de boné vermelho, começaram a orar em cima disso, um homem de boné vermelho, um homem de boné vermelho, orando. Depois Deus direcionou que esse homem tinha uma doença, que era um câncer, fase terminal, que eles iriam orar sobre isso, tá? Então eles ficaram buscando característica da pessoa e foram para o supermercado, se espalharam no mercado para tentar encontrar, até que um encontrou no caixa 24, um homem de boné vermelho. Se aproximaram do homem, se reuniu a equipe, foi até o homem e perguntou: olha, nós estávamos orando e Deus falou algumas coisas sobre você e nós queríamos saber se nós poderíamos orar por você. Você tem algum problema de saúde? E o rapaz falou: não tem nenhum problema. Aí entra a crise de quem tem que evangelizar, né? Falou: então não é esse homem. Aí a esposa estava do lado e falou: tem sim, ele está com câncer, fase terminal. Então veio concordando tudo com aquilo que eles estavam orando. Opa, calma. Orando inicialmente. Então entrou em concordância, eles falaram: nós iremos orar por você. Ele colocou as mãos sobre aquele homem, começaram a orar. O homem na hora foi curado daquele tumor, desapareceu o tumor. E a moça do caixa, desesperada, igual estava aqui ainda agora com o microfone, começou a chamar a gerência, porque falou que tinha algo estranho acontecendo no caixa 24. E os jovens ali já tomados pelo espírito, pegou o microfone daquela
daquela caixa, ele falou, não tem nada de estranho acontecendo no caixa 24, é que Deus acabou de curar um canceroso aqui agora e quem tem enfermidade no mercado, corre para o caixa 24 que Jesus está curando. Então, imagina a loucura. Meu Deus! Então, essa é uma das ferramentas. Não tem como não fazer uma associação com Atos capítulo 2, né? Muito, O né? pessoal tá bêbado? Não, tá não, vem cá. Venham para ficar também, venham para cá para provar do que nós estamos provando. Que Né? legal. E Deus ainda faz essas coisas. Ah, Gil, me mostra isso na Bíblia. Cara, o próprio Atos 9. Saulo tem aquele encontro lá da conversão de Saulo. Saulo fica cego, Sim. vai para uma casa. De repente está um camarada lá, vivendo a vida normal. Deus pegou ele e falou assim, olha só, tem um camarada que está cego na casa, vai na rua X. O camarada é Saulo. Já falei para ele que tu vai. Aí o cara entra em crise e falou, não, olha só, Deus, de repente você não está acompanhando os jornais aqui da terra, mas olha só, esse cara está matando, ele tem cartas para prender e matar a gente. O senhor não está acompanhando o que está acontecendo aqui embaixo, sei que o senhor deve estar atarefado aí. E Deus falou, não, cara, vai lá, porque eu não sei o que ele é para você, mas para mim ele é um vaso escolhido. E ele vai até lá, vai no endereço que Deus deu. Chegou lá, ele encontrou o tesouro, que era Saulo. Sim. Cara, orou, o cara foi curado ali, né? É o apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos. Sim. Então, essa é uma ferramenta muito, muito, muito específica por essa... de forma cirúrgica, esse evangelismo ele acontece. Mas em Atos você vai ver alguns momentos. Sim, que aconteceu. Parece que é uma maneira que o Espírito Santo vai operar com mais frequência do que a gente imagina, né? Sim, se a gente se dispuser. Tem o Filipe e o Eunuco, né? E algumas outras cenas também com Paulo, que a oportunidade apareceu, né? Sim. Ele está assim, pregando alguma coisa, aparece alguém lá e ele percebe fé para que a pessoa seja curada. Ou seja, existe uma direção específica ali que você não sabe explicar, mas só pode ser Deus falando contigo, né? Deus comunicando, né? Fantástico. Gil, a gente, como eu te falei, que precisava de muitas horas aqui, mas vamos supor que tem alguém olhando para você ali pela tela do computador, do celular, e pensando assim, Gil, eu queria saber evangelizar melhor. Eu queria saber como me livrar das coisas que, em geral, me prendem e me deixam um pouco medroso para falar de Jesus para os meus amigos, para minha família, ou para um momento assim que eu percebo alguma coisa que eu tenho que falar com a pessoa que está do meu lado no ônibus, né? Mas é um desafio muito grande. Se você tivesse alguns minutos para conversar com uma pessoa assim e ela te pedisse uma ajuda, o que você acha que você traria como orientação? Porque eu sei que isso, assim, os crentes todos que eu conheço sofrem um pouquinho com isso, né? E a verdade é que a gente coloca na balança, é incomparável o peso do destino eterno das pessoas e o que Deus já fez por mim e a minha vergonhazinha e o que vão pensar, o que vão achar. Mas ainda assim é um desafio para muitas pessoas. O que você falaria assim, se você tivesse pouco tempo? Muitas pessoas nos perguntam sobre isso, a questão do medo mesmo. Eu me lembro de quando eu ainda não vivia o Evangelho, eu me lembro de estar parado numa esquina, dia de domingo, por volta de 6, 7 horas da noite. Começava a passar aquela multidão de pessoas indo para a igreja, né? Todo mundo arrumadinho, alguns de terno e gravata. E na esquina em que nós estávamos, era muito comum nós conversarmos entre nós e falarmos assim, o pessoal está indo para a igreja, será que na volta eles vão parar aqui para orar pela gente? Não é mesmo? Sem saber, nós estávamos orando para que os crentes tivessem coragem de orar por nós. Meu Deus. É literalmente Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A grande verdade é que enquanto nós temos o receio de abordar alguém para tentar comunicar as verdades do evangelho que vivemos, as pessoas estão com o desejo que nós possamos abordar elas. Sendo que alguns gatilhos nos travam. Tipo, eu vou interromper o momento da pessoa, eu vou ser invasivo dentro daquele ambiente em que ele está inserido para
vou comunicar algumas vão me coisas, achar vou chato. atrapalhar. Mas, na verdade, a expectativa da criação, ela anda com ansiedade. Ela tem expectativas de que a gente possa, em algum momento, claro, vai parecer invasivo, em alguns momentos vai ser invasivo mesmo, mas você não precisa passar muito tempo ocupando o tempo daquela pessoa, como eu falei do que eu fazia. Você vai começar a dividir as verdades daquilo que você está vivendo, daquilo que você ouviu no culto, daquilo que o Espírito está comunicando a você. Então, eu queria encorajar essas pessoas da seguinte maneira: experimenta dedicar um tempo de oração por essas pessoas e experimenta aí. Experimenta ao máximo que você puder dividir essa verdade que você vive, que é o Evangelho, com essa pessoa. De forma muito simples, não tente dar o que você ainda não acessou, sabe? Apresente de forma muito prática. O que eu tinha era convidar para ir no culto. Talvez esse vai ser a ferramenta que Deus vai te dar. É uma mensagem que você manda hoje em dia, é um convite que você faz para a pessoa, seja nas redes sociais, estar presente com alguém e falar, cara, vamos lá na igreja domingo, ouvir uma palavra ou durante a semana. Um convite que você vai fazer pode mudar não só a vida, mas o curso da eternidade de alguém. Então, o meu conselho para essas pessoas é: experimenta ser ousado em mandar apenas um convite. Escolha 3 pessoas, dedique um tempo de oração por elas e comece a mandar mensagem para elas. Cara, domingo vai ter um culto, ou quarta, quinta vai ter um culto. Eu queria muito te convidar para ir lá na igreja. Eu passo aí para te buscar. Você poderia ir comigo? Você vai começar a perceber que, literalmente, a ardente expectativa da criação, ela aguarda. O evangelho é tão poderoso que eu me lembro de estar passando, eu tenho uma moto, né? Eu me lembro de estar passando de moto na comunidade onde eu moro e de repente um irmão me chamou. Aí eu voltei de moto, parei. Ele, muito ferido com o sistema assim, religioso, ele disse assim: Gil, o que você acha desses pastores que querem calar a boca dos profetas? Falou assim. Eu vi o tom que ele estava falando, eu já tentei cortar dizendo assim, eu falei, depende de como esses profetas estão entregando a mensagem. Falei, porque tem 2 maneiras de entregar a mesma palavra. Aí comecei a falar para ele, falei, olha, você pode chegar ali agora, aí do lado onde nós estávamos, tinha uma jovem com aqueles carrinhos de pipoca, vendendo pipoca. Aí eu falei para ele, tá vendo aquela menina vendendo pipoca? Nós podemos chegar lá nela agora. Se Deus nos der uma revelação que ela está no adultério, nós podemos chegar lá nela e condenar ela. Falar para ela, olha, a Bíblia condena o adultério, os adúlteros não herdarão o reino de Deus e você sabe que você vai para o inferno. Podemos lá entregar. Deus entregou uma mensagem que ela está no adultério. Ou podemos chegar lá e falar, olha, nós estávamos ali conversando e de repente Deus nos deu uma direção que você está vivendo, deu uma palavra de conhecimento que você está vivendo na prática do adultério e Deus não é fofoqueiro. Se Deus disse isso, é porque Ele quer propor, Ele quer gerar em você o arrependimento para que você se arrependa e faça o caminho de volta para viver o plano perfeito que Ele tem para você, porque tem chance de você ser restaurada, perdoada, ser reconciliada e voltar a viver o plano perfeito que Deus desenhou para a sua vida. Isso eu falando com ele. Apontei para um ponto de venda de drogas na comunidade. Falei, imagina, a gente pode chegar lá e começar a falar dos homicídios, que eles vão tudo para o inferno. Ou podemos chegar lá e anunciar para eles uma mensagem dizendo, olha, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Hebreus 9,27 diz que cabe o homem morrer uma vez só, depois disso segue-se o juízo. Apocalipse capítulo 20, verso 12 vai dizer que compareceremos, né? Os mortos vão comparecer diante do trono de Deus. Lá vão abrir seus livros, livro da vida, livro das obras, e cada pessoa vai ser julgada segundo as coisas que estão escritas lá. Eu falei, se morrermos nessa condenação, nesse contexto, deu ruim para todo mundo. Mas a boa notícia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei, então a saída da condenação eterna tem um nome, ele se chama Jesus. Enquanto eu estou falando isso para ele, eu falei, a menina da pipoca tá chorando horrores. Aí ele que viu, falou, o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu? Como não chorar ouvindo um negócio desse? Ela falou, Gil, você sabe, né? Eu falei, o quê? Ela falou, tô afastada. Eu falei, eu não sabia. Ela ficou chorando no meio da rua. Eu falei, você pode me dar um abraço? Abracei ela. Ela ficou chorando um tempo. Voltei, sentei na moto de novo, ela chorando. Ela falou, quando que é o culto lá na igreja? Eu falei, mas por quê? Você quer se reconciliar com Cristo? Ela falou, quero.
Eu falei, mas não tem que esperar o culto começar, o culto, a igreja ter culto, não. Você pode aceitar Jesus, se reconciliar com Cristo agora. Ela falou, mas aqui no meio da rua, eu falei, ué, a igreja já foi montada aqui nessa esquina agora. Se você, é isso que você quer fazer? Ela falou, quero me reconciliar. Eu falei, então vamos agora. Orei por ela no meio da rua. Ela se reconciliou com Cristo. A menina saiu para vender pipoca. O E teve um irmão encontro te com convidou Cristo. para reclamar dos pastores. Olha aí. Teve um encontro com Cristo. Quem estava na crise de igreja já também aprumou a vida dele. E alguém que nem estava na conversa, mas olha o poder do evangelho. É esse evangelho que Paulo dizia em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é poder de Deus para a salvação. Então a conversa está aqui, mas ele atinge lugares que nós não fazemos a menor noção do poder desse evangelho. Então esse evangelho que você tem nas mãos, você tem dentro de você, que é um convite, é um compartilhar de um versículo, é mandar de forma intencional para alguém e a vida dessa pessoa será transformada, as gerações dela podem ser afetadas através de um convite que você vai fazer em nome de Jesus. Eu quero já desafiar você. No próximo culto, eu quero convidar você já começar a cultivar a partir desse vídeo que você assistir. Começa a dedicar um tempo aí, pelo menos por 3 pessoas, em oração. Dedique alguns dias orando por essas pessoas e lança o convite para elas frequentar, ir no culto com você. Seja num grupo caseiro, seja numa célula, seja num culto de jovens, seja num culto temático das mulheres, um culto dos homens, um culto para toda a igreja, um culto aberto. Convide essa pessoa e eu acredito que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Não é você que tem poder de fazer. Deus vai fazer algo poderoso através da vida dessas pessoas usando a sua vida. E essa instrumentalidade que é gratificante, ser um instrumento que tem poder de mudar a vida das pessoas e também o curso da eternidade dessas pessoas. Exatamente. Meu Deus. Cara, eu acho que o que você acabou de falar vai trazer fruto à beça. E é justamente isso. É tão simples, ao mesmo tempo a gente esconde isso em algum lugar do nosso coração, né? Quando Paulo diz, Paulo está respondendo aqui para a gente hoje, né? Eu não me envergonho, porque é o poder de Deus. Né? Eu não preciso ter medo e preocupação com qualquer outra coisa, porque quem opera é Ele e Ele opera com poder. Sim. As pessoas podem ser completamente transformadas. Há pouco tempo eu estava falando que eu tinha ouvido alguém falar isso, né, que a gente fica naquela crise, mas eu vou falar, mas e se a pessoa não receber? E se ela não gostar? E se a gente perder um pouco no nosso relacionamento? A gente faz todos os cálculos para a coisa dar errado. A gente nunca para pensar, e se ela ouvir e a vida dela for completamente transformada? E se ela receber essa palavra e Deus mudar a história dela completamente? É isso que tinha que ser o nosso combustível, né? Sim. É isso que encaixa com o Paulo falando, não me envergonha, porque é poder de Deus, é ele que faz, é Ele que vai fazer, eu sou só um instrumento. E é tremendo. Assim, a gente tinha planejado falar de várias outras coisas aqui. Você tem um tema que eu gosto muito quando você fala sobre ele, discorre sobre avivamento, que se encaixa muito bem nessa questão evangelística. As nossas histórias de avivamento são histórias de evangelismo também, né? E promove, uma coisa promove a outra. Mas, assim, a gente ainda tem algum tempo que eu queria justamente era identificar junto com você, dentro do que a gente está falando aqui agora, né? Qual a expectativa que a gente deveria ter como igreja? Qual é o que deveria estar queimando no nosso coração no coletivo? Aliás, um negócio que eu acho fantástico e que, infelizmente, eu considero um grande desafio no Rio de Janeiro, quando se ouve falar de alguns países, algumas cidades que os pastores todos se uniram, né? Por um propósito, e aquela unidade da igreja fez uma diferença muito grande. A questão da unidade é um grande combustível para o evangelismo, é um grande combustível para o avivamento acontecer, né? Como é que você hoje traduz isso assim? O que você tem visto na sua experiência? Pouco tempo atrás você estava até lá na Europa, né? Sim. Visitando lá algumas nações, alguns lugares que foram berços de grandes reviravoltas no contexto eclesiástico, que são muito importantes. O que na sua experiência tem marcado você mais profundamente e você ora para que a igreja siga nessa direção? Assim? Eu acho que o Brasil, ele entrou num radar. Ele entrou em um radar que eu acho,
eu tenho percebido isso ao longo de alguns anos e não sou, não posso dizer que eu não sou o único que está sentindo e percebendo isso, mas Deus tem sinalizado o Brasil para as nações em relação ao que Deus está para fazer nos próximos dias, né, nos próximos anos. Aham. Então, quando nós puxamos lá atrás, na história dos avivamentos, nós vamos ver que em 1900 foi desencadeado um sentimento entre as nações, que pessoas que nunca se viram, que não se conheciam, estavam sentindo a mesma coisa, estavam vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa e se movendo para o mesmo lugar, mesmo sem se conhecerem. Porque eu costumo dizer que quem tem uma visão ainda institucional, ele está lutando para sobreviver nesses dias. Uhum. Agora, quem tem uma visão corporativa, ele está conseguindo perceber a comunicação que Deus está dando para esse tempo. A igreja, ela é um corpo, né? Então, quando Deus dá uma palavra para a igreja, ele não está comunicando a nova vida e outra mensagem para a Assembleia de Deus. É para a igreja. Nós temos essas placas denominacionais, mas Deus não nos enxerga assim, né? Então, há uma mensagem para a igreja. Então, quem está ligado, está vivendo, caminhando na sintonia do Espírito, está conseguindo perceber o que Deus está sinalizando. Hoje, os rádios não são mais assim, mas uma época atrás, no rádio, você ia sintonizando ali a estação. Então, chegava naquela estação, você tinha que ainda... Já estava na estação que você queria ouvir. Tinha que afinar. Mas tinha que afinar a sintonia para ficar limpo ali a audição e você conseguir perceber. Então, acho que nós precisamos sintonizar naquilo que Deus está falando nesses dias e aguçar o máximo dos nossos sentidos espirituais para a percepção daquilo que Deus está fazendo. Porque em 1900, Deus encontra um homem chamado Charles Fox Parham, em Los Angeles. Deus encontra na Índia uma mulher chamada Pandita Ramanbai. Deus encontra Joshua, num pequeno principado na Europa, lá em Gales. Ambos ouviam a mesma coisa, sentiam a mesma coisa, estavam entendendo. Parham dizia que tinha um novo Pentecoste chegando. Pandita Ramanbai dizia na Índia que estava grávida de um avivamento. Joshua estava orando porque estava entendendo que Deus ia imergir a sua nação numa onda de salvação. Ambos estavam sentindo a mesma coisa, nunca se viram, não se conheciam. Mas eles estavam em Deus, e como eles estavam em Deus, eles estavam tendo as mesmas percepções. Los Angeles acontece o avivamento em 1906 na Rua Azusa, Gales 1904, 1905 acontece o avivamento da Índia. Pessoas que nunca se viram, mas que estavam sintonizados. São precursores que estavam declarando a tendência da próxima estação e já estava sinalizando, Noé, tem um dilúvio chegando. João estava dizendo, olha, eu vim preparar o caminho, tem um camarada chegando, se arrependa porque tem um reino chegando. Então alguém que sempre estava na frente, não é porque ele era melhor do que os outros, é porque eles aguçaram a vida deles ali, ativaram os sentidos espirituais deles, de modo que isso trouxe para eles uma certa sensibilidade para compreender. Então, nos últimos anos, começou um movimento de oração ao longo do globo, né, há mais de 20 anos aí. E hoje, a minha esposa estava assistindo um podcast do Mike Shea, que eu estava comentando, e ele falou que quando eles começam, há mais de 20 anos atrás, o Casa de Davi, ele começa também estabelecendo uma casa de oração, estudando muito sobre o tabernáculo de Davi, sobre a queda do tabernáculo e a profecia da restauração do tabernáculo de Davi. No mesmo tempo, estava surgindo o IHOP, uma casa de oração nos Estados Unidos, que funciona aí há mais ou menos 23 ou 24 anos que o culto lá começou e não parou até hoje. Então, enquanto no Brasil tinha alguém ouvindo uma coisa, nos Estados Unidos estavam ouvindo e um projeto estava sendo inaugurado. Sim. Então, nesses dias, o que eu tenho percebido quando eu converso com algumas pessoas, até de fora da nossa nação, é que o Brasil entrou no radar. Por exemplo, hoje, dia 27, ontem 26 e 27 de junho... Quando a gente está gravando isso aqui. Está gravando, de 2024, está tendo uma conferência lá em Angra dos Reis de uma galera da Bethel sobre avivamento. O Richard Gordon, dentre uma outra equipe lá do Bethel, vieram para o Brasil, estão no Brasil, fazendo uma conferência sobre avivamento. E o que eles estão percebendo lá nos Estados Unidos é que tem algo para acontecer no Brasil. Quando olhamos as nações, por exemplo, o Blaine, que é pai espiritual do Randy Clark. Um amigo encontrou o Blaine alguns anos atrás na igreja do Ed Rocha, na época do Pier 49 em Niterói, e perguntou, Blaine, o que você está fazendo no Brasil? Você veio custeando sua vinda? Tipo, ele disse, eu não vou ficar de fora do que Deus vai fazer no Brasil. Então ele veio para participar. Quando olhamos
por exemplo, para o próprio líder lá do IHOP, a mesma coisa. Ele teve uma visão de Deus imergindo o globo terrestre na glória de Deus. Cumprimento de Joel 22, de Joel 2:28, em plenitude, um derramar afetando todos ao mesmo tempo. E ele disse que o ponto que isso começava, na visão que ele tinha, começava do mapa do Brasil. E isso ia se espalhando para as nações. Então, pegamos 1971, encontramos um pregador americano numa mega cruzada na rua, agarrado com a bandeira dos Estados Unidos, orando. De repente ele larga essa bandeira, se agarra com outra bandeira e começa a chorar muito e orar por ela. A sua equipe se surpreende com aquilo, vai ao encontro desse pregador e pergunta: o que está acontecendo? Ele disse: eu também gostaria que o último e o maior despertamento da história da igreja acontecesse na nossa, mas vai acontecer na bandeira de verde e amarelo. Ele está com a bandeira do Brasil na mão. Isso em 1971, quem fala isso é o evangelista Billy Graham. 3 anos depois ele faz um congresso, né, na época, uma cruzada dentro do Maracanã, colocando semente naquilo que ele havia sentido. Então, quando nós paramos para olhar para as nações estão sentindo a mesma coisa que nós no Brasil estamos sentindo. Tem uma onda passando nas nossas portas e nós ainda não sabemos muito bem como cooperar para que isso intensifique e nasça da maneira mais saudável possível, mas tem essa impressão, tanto nós no Brasil, que tem algo para acontecer, para romper sobre os céus do Brasil, como as nações estão olhando para o Brasil e quando eu encontro esses irmãos, todos dizem a mesma coisa. O que Deus está sinalizando é que o Brasil entrou no mapa e tem algo para acontecer. Eu me lembro muito dos computadores hoje em dia, é mais atualizado as coisas, mas na época da internet de escada, que era uma bênção, né? Quando você acessar alguma coisa, aparecia assim, ó, carregando. Então a impressão que eu tenho é que esse avivamento sobre o Brasil, ele está carregando. Em algum momento ele vai acontecer, e quando ele acontecer, eu acredito que nós entraremos em uma estação bem próxima da volta de Cristo. Eu acho que esse último avivamento, que nós acreditamos ser o último avivamento, vai preparar a noiva para o dia do casamento. Acho que ele anda, o Joel 2:28 vai tratar desse derramado Espírito e logo depois fala dos últimos dias. Então acho que esse derramado Espírito ele vai nos preparar para o dia do casamento. Então acredito que vai ser uma onda de poder fluindo de pessoas independente do microfone, pessoas dentro do Uber trabalhando, pessoas dentro do ônibus, pessoas dentro das empresas, nos púlpitos, uma graça fluindo de forma muito mais poderosa do que nós já temos visto acontecendo no nosso meio. Meu Deus. Olha, se isso não te deixa incendiado, eu não sei mais o que vai deixar. Essas palavras que a gente está ouvindo, né? Eu creio que não é só o Gil tentando ser motivador para mim, para você, mas é partilhando com você o que Deus tem derramado sobre a nossa vida e mexe muito comigo. Eu realmente confio e acredito que exatamente a sensação que eu tenho, porque a gente está globalizado hoje e a gente ouve e vê muita coisa acontecendo em outros países, e quando se toca no nome do Brasil é muito interessante ver como é que as nações têm reagido em relação a gente. E no aspecto espiritual, eu não tenho dúvida de que existem algumas coisas acontecendo aqui que você não consegue encontrar em outros lugares do mundo. E é uma direção que Deus está tendo, e é um privilégio, com certeza, imenso para nós, imenso, fazer parte disso. E eu oro para que seu coração fique realmente quente, né, ardente, com essa expectativa, com essa esperança, e não apenas você sinta alguma coisa, mas a gente começa a fazer algumas coisas muito importantes. Gil, que honra, que prazer. Olha, ficou faltando mais 30 coisas para a gente conversar, porque, como eu estava falando no início, conversar contigo sempre com base no que Deus já tem te dado, né, nas suas experiências e no que você tem aprendido dele. É muita coisa legal, muita comunicação, muita inspiração, vou colocar assim, que Deus tem te dado para comunicar. E eu acho que você vai ter que voltar outras vezes aqui. Será um prazer. Se não for um problema para você, porque com certeza muita gente vai ser ainda abençoada por coisas que Deus tem depositado na sua vida. Mas só o que hoje aconteceu aqui, só nessa oportunidade, e o que você está falando que tem que abrir um pouquinho nossos olhos em relação a viver o tempo que a gente está vivendo, na nação que a gente está vivendo, a igreja poder hoje abrir os olhos para não ser uma igreja apática. Estava falando antes da gente começar, como é fácil uma igreja ficar grande e ficar toda organizada
e esquecer do principal. Verdade. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Cada um de nós tem uma responsabilidade, um papel. E Gil, eu quero te agradecer, porque eu creio que Deus tem usado a sua vida como um farol para muitas igrejas, para muitos pastores, né, no sentido de realmente ajudar a gente a enxergar algumas coisas. Eu me sinto muito honrado e abençoado pelo que Deus, né, como Ele usa a sua vida para comunicar princípios e valores que são eternos e são tremendos e nos abençoam demais. Amém, Então, uma alegria. antes da gente terminar, quero te dar mais uns minutinhos para você falar. A gente ia, como eu disse, até uma coleção de coisas para a gente conversar aqui. A gente vai ter que marcar outros dias e vai ser sempre uma benção, vai ser uma honra. Mas o que está no teu coração hoje para você deixar aí como um recado final para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Eu vou aproveitar e fazer um convite para nós irmos para a parte prática agora. No dia 14 de setembro, nós teremos a Manifestação dos Filhos de Deus, que é um projeto que nós realizamos dentro do Complexo da Maré. Será o 6º ano que nós realizamos esse projeto. Nós levantamos um altar de adoração durante 6 horas na rua, todo o evento é realizado na rua, 6 horas de culto. Do lado está tendo 6 horas de ação social servindo a comunidade com diversos profissionais, voluntários para poder servir a comunidade. Do lado está rolando a parte da recreação infantil. Nós alugamos brinquedos infláveis, compramos 300 brinquedos, nós alugamos carrinho de pipoca, algodão doce, churros, amigos que são formados em palhaçaria vêm com perna de pau, fantasiados ali de palhaço para poder pregar para as crianças. Esses amigos fazem trabalho dentro do INCA, pregando para as crianças lá no INCA. Então é um dia que tem um marco na comunidade, nós levantamos toda a estrutura do zero, montamos tudo no meio da rua. E é um dia em que nós cooperamos ali na pregação do evangelho, nós liberamos uma equipe gigantesca de pessoas para fazer evangelismo, as pessoas entram no mercado, batem nas portas, pregam para quem está na rua. É um dia para você que de repente tem ainda algumas travas sobre como abordar alguém, como começar a evangelizar. Vai ser um dia que eu acredito que vai ativar você para ter a vida prática no evangelismo. Não só um evento do evangelismo, mas se tornar parte de você a responsabilidade de pregar o evangelho. Dia 14 de setembro, agora 2024, eu quero convidar você a estar conosco lá no Complexo da Maré. De repente você é um profissional e pode ser um voluntário em alguma área que você atua. Eu quero estar só lá no culto para ver como é que é, para participar. Eu quero ir como um curioso, quero ver como é que acontece as coisas. Só colar com a gente. Você pode ir lá nas redes sociais, lá tem Manifestação dos Filhos, uma página lá. Qualquer dúvida, chama no direct, passa o seu contato lá, que a gente tem um grupo. Lá a gente faz a separação das áreas específicas de cada um vai estar atuando, ou 14, se é só do culto. 14 de setembro é um 14 sábado. 14 de setembro é um sábado. E o pessoal que quer participar pode chegar por volta de que horas? Então, nós estamos marcando por volta de 10 horas da manhã. Legal, já na parte da manhã. Sim, aí a gente pessoal, entra ali para tarde. Estou animado para isso aí, vai ser bem. Sexto ano que vocês já estão fazendo. Sexto ano. Com certeza, muitos resultados já aí, muitos frutos já colhidos. Sim, tem sido muito bom, porque nós temos visto o poder da igreja. É isso a aí. Unidade. O evento não tem nenhuma placa denominacional. E eu me lembro de um dia uma senhora me perguntar assim, falar, meu filho, que legal, qual o nome, é a igreja que está fazendo? Eu falei, é. Ela falou, qual o nome da igreja? Eu falei, é a igreja. Ela falou, mas a igreja não tem um nome? Eu falei, tem, Igreja de Jesus Cristo. Ela falou, essa é nova, né? Eu não conheço. Eu falei, não, ela é antiga. Ela falou, mas onde fica essa igreja? Eu falei, em todo lugar. Ela, mas como assim? Eu falei, tá vendo aqueles irmãos ali, ó? Eles são da Igreja Batista. Aqueles ali são da comunidade evangélica. Aqueles ali são da Nova Vida. Aqueles ali são da Assembleia. Então é várias igrejas? Eu falei, várias denominações se reunindo por um propósito. E aí ela, interessante. Legal. Abriu os olhos ali, com certeza. Todo mundo tem que aprender isso. Olha, se você foi abençoado, eu sei que eu fui muito. Compartilha com todo mundo que você puder esse bate-papo maravilhoso hoje no Vida na Vida. E quanta vida hoje foi compartilhada aqui com o meu querido amigo Gil Berlan. Que Deus abençoe sua vida, Amém. Seu casamento, seu ministério e o plano maravilhoso que ele tem revelado dia a dia para você. Mais uma vez, já fica aqui o convite para você voltar outras vezes. Obrigado por nos atender hoje. Sempre uma alegria. E, mais uma vez, a você que participou com a gente, ficou até agora. Que prazer, que honra ter a sua companhia.
Volta sempre, a gente está sempre aqui no nosso podcast Vida na Vida e a gente se vê. Até a próxima. Deus abençoe.